E eu estava lendo que vocês começaram super jovens aí na a vida profissional de vocês, né. Juan, É, você cresceu em Vitória isso, isso. e a Ju no Rio, é isso? É, eu sou de Niterói, no Rio. E A aí eu Ju- queria saber um pouco mais, porque eu estava lendo que o Juan começou na carreira de modelo e você também super jovem já no teatro, Já como é que é. foi? Então, eu comecei a fazer curso de teatro muito por acaso, né? Eu fazia um curso de inglês lá em Niterói, e aí foi um professor de teatro dar um curso de teatro no curso de inglês. Tá. E ele ia fazer uma peça no final do curso, num teatro lá, que tem o Teatro Abel lá em Niterói, em inglês, e a gente escolheria os personagens e tal. E aí, uma amigona minha, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, são 30 anos de amizade. é, Ela falou: "Vamos fazer, amiga". Eu falei: "Você tá doida? Eu não vou fazer isso nunca". Nunca tinha passado pela Amiga, sua cabeça? nunca, nunca. Nunca, nunca, eu não fui aquela criança que ficava: quero aparecer na televisão". Não, não, nunca. E aí ela colocou uma pilha, eu falei: "Não vou fazer". Ela falou: "Vamos, se você não gostar, você sai". E ali eu me encontrei. E ali eu comecei a fazer um curso, outro curso, e comecei a procurar outras coisas, e o professor achou que eu levava jeito, aí me indicou uma agência, e aí a coisa foi rolando. Mas e aí eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 15 anos o meu primeiro trabalho. Sua família super te apoiou? Super me apoiou, sempre, assim, em todos os momentos, assim, claro que eles se preocuparam no primeiro momento, conversaram, né, ficaram naquela coisa: esse meio, como é que vai ser? Minha filha", preocupados, né, com Tão que jovem também, muito né? nova, mas sempre me apoiaram muito, assim. A minha mãe ficava pra cima e pra baixo comigo. Eu falo que é como eu fico com os meus filhos hoje em dia, que os 2 jogam futebol, e eu fico pra cima e pra baixo com eles em todos os lugares, assim, todo dia, todo final de semana tem campeonato. E era minha mãe, assim, pra cima e pra baixo comigo, atrás de teste, de não sei o quê, de comercial, tudo. E a minha mãe sempre me acompanhando, até eu fazer 18 anos e começar a andar com as próprias pernas. Que legal. É. E o Juan começou na área de Então, modelo? Como é que na foi? verdade, a questão do modelo é curioso porque eu tinha uma vontade muito grande de morar fora do Brasil. Já. Desde moleque, desde pequeno, sempre gostei de falar línguas, né? Sempre tive uma curiosidade muito grande e sempre quis morar fora. Meus pais não tinham condição de me mandar estudar, nada disso. Então, o que eu falei? Cara, eu tenho que achar um jeito de me virar, né? Então, comecei a nadar. Achei que a natação, na época, existia assim, várias clínicas de natação fora do Brasil, que as pessoas vinham para cá e escolhiam, falavam assim, olha, acho que pode ser um caminho. Então, o esporte foi onde eu tive acesso, né? E falei, cara, vai ser pelo esporte que eu vou para fora, né? Tinha a questão das Olimpíadas na época, que era muito forte, a natação estava muito em voga na época do Djalma Madruga, o Rômulo Arantes, enfim. Aí comecei a nadar, comecei a me dedicar, Legal comecei. isso, né, de você querer morar fora assim tão novo. E aí comecei a, a me destacar, né? Muito lá em Vitória, no estado e tudo mais, comecei a me destacar, e fui crescendo, 14, 15, 16 anos, e eu falei assim, bom, aqui tá ficando pequeno para mim, eu tenho que dar um jeito, e nos campeonatos que eu disputava, uma das equipes que se destacava muito era a Universidade Gama Filho do Rio. Eu falei, pronto, é onde eu vou fazer vestibular, vou estudar, vou entrar para a equipe, vou ter bolsa e dali vai ser um trampolim pro que eu quero. Seu foco era morar fora do Era morar Brasil. fora, era isso que eu queria. E aí eu fiz vestibular, Inteligente, né, meu passei, bem? É um homenzão passei, inteligente, entendeu? passei no vestibular para Gama Filho, fui para lá. O que aconteceu? Quando eu comecei a treinar com os caras, né? É claro que o meu tempo, assim, ele se aproximava, mas eh, uma coisa é o seu tempo, o seu melhor tempo, e outra é o seu treinamento e o que você pode desenvolver ainda. Eu já tinha 18 anos, já era praticamente formado, e quando eu comecei a treinar com os caras, assim, é absurdo que os caras treinavam. A diferença deles para mim assim era muito grande. Eles eram muito melhores que eu. Aí eu fui, sabe, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aquilo foi me dando, foi assim, caramba, nossa senhora, cara, isso aqui é muito difícil, é muito difícil. E aí tinha um cara, um colega de classe, eu fazia direito.
faculdade de Direito na Gama Ah. Filho, no Rio. Aí, esse cara chegou pra mim e falou assim, Juan, pô, você é um cara, né, boa pinta e tal, não sei o quê, tem um corpo bom, você não quer fazer umas ponta em novela, essas coisas, uns desfiles e tal? Eu falei, cara, quero. Modelo, Dá pra ir tal, pra pra fora. Dá pra chegar fora. lá, dá Eu pra falei, chegar então, eu lá. acho que esse é um outro caminho que talvez a natação eu já tô velho, porque naquela época, né, as pessoas se destacavam. Na minha época, assim, eu tive o privilégio de ver o Ricardo Prado nadar. E o cara, assim, ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Juvenil com uma piscina de 50 metros na frente dos outros. Uma piscina, você acredita? Eu olhei aquilo, Sim. falei, caramba, cara, Não vou não conseguir vou conseguir. chegar nesse Eu cara. tinha consciência, assim, né? Os tempos eram. E começaram naquela época mesmo, acho que a natação começou a ter um investimento, começou a ficar muito distante o meu tempo dos caras, né? E o que eu era bom mesmo era velocista, não tinha nem prova de 50 livre. Depois é que veio a ter prova de 50 livre. Eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou começar a me criar aqui no outro ladinho e tal. E as coisas foram começando a acontecer. Eu larguei a natação e fui arrumar um emprego numa loja no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul, que na época era o grande shopping. Tinha o Barra Shopping, mas era outra coisa, assim, não era tão popular quanto era o Rio Sul. E aí trabalhei numa loja que era super bacana, chamada Shopper. Cara, e dali fiz uma ponta numa novelinha aqui, fiz um negócio ali, me chamavam para um desfilezinho aqui. Eu entrei num curso no Senac, falei, pô, é por aí, né? Fui pro Senac, fiz um curso de modelo, fui reprovado. Fui reprovado. Tadinho! Já não tava Aí. conseguindo bater o tempo Não, mas da nessa natação. época. Já foi fazer o curso, já Mas foi nessa reprovado. época. Ai, meu Deus. Aí eu tinha feito ficha numa loja que era chamada Mr. Wonderful, que era do Luiz de Freitas, um grande estilista no Rio de Janeiro. Na época tinham duas grandes marcas, IES Brasil e a Mr. Wonderful. Cara, não sei de onde veio, os caras me chamaram para trabalhar na loja. Você vê como é que são as coisas, né? Me chamaram para trabalhar na loja, isso em dezembro, época de Natal, que a loja vende muito. Aí o Luiz de Freitas estava lançando um catálogo para Mesbla, que nem existe mais hoje em dia. Uma marca nova que ele ia vender na Mesbla. E aí ele foi na loja e falou assim, nossa, garoto, você quer fazer um catálogo para mim? Falei, quero. Quero. Eu falei assim, então, com a fotógrafa, assim, depois eu vim saber que essa fotógrafa era assim, uma fotógrafa bam, bam, bam. Enfim, aí comecei, lá, já abandonei a natação e comecei a focar nessa história. Quando ele foi lançar o catálogo, ele vinha para São Paulo, que tinha uma feira chamada Fenite, que era a grande feira de moda, de tecido, de tecelagem e tudo mais. Eu vim e falei assim, Luiz, eu queria ir lá no dia que você for lançar o catálogo. Não, Juan, mas a gente. Não, não, não. Eu vou lá. Você só me diz o dia que eu apareço. Cara, nisso aí já comecei a conhecer as pessoas, conheci São Paulo. Espertinho. Conheci São Paulo, falei, é aqui que eu vou morar. 15 dias depois eu fui transferido como vendedor de loja. Você já viu alguém ser transferido como vendedor de loja? Eu fui. E aí saí da Mr. Wonderful do Rio, vim trabalhar na Mr. Wonderful de São Paulo, depois mudei para IES Brasil, que tinha um amigo meu, o Serginho Matos, que foi um cara que sempre me deu muita força. Na profissão de modelo, e aí daí as coisas já começaram. Um ano depois eu estava morando fora. Como E aí, modelo. como modelo. Isso tinha. Ó, eu fui pro Rio com 18, a primeira vez que eu viajei foi com 21 anos, então não demorou muito tempo para eu conseguir. E aí as coisas começaram a Ele acontecer. focado, né, no negócio. E você Ele- morou aonde primeiro? Então, eu fui primeiro para Londres, aí voltei pro Brasil, aí depois fui para Paris, aí morei 3 anos e meio em Paris, morei 3 anos e meio nos Estados Unidos, e só mais tarde, é claro que né, durante essa época eu fiz alguns cursos de canto, alguns cursos de interpretação, até porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tive era muito requisitado para fazer comercial de TV. Né? Então eu falei, vou fazer uns cursos de interpretação aqui para me ajudar nesses trabalhos, né? Que apesar de não ter texto, mas eram trabalhos de interpretação, né? Então foi muito legal. Aí só depois, mais tarde, Quando foi seu primeiro trabalho na TV? na TV, foi Terra Nostra.
foi em tempo. 2000. Mas antes disso, o meu primeiro trabalho na televisão foi como apresentador do Brasil Verdade. Era um programa que tinha na TV Bandeirantes. Nessa época eu já estava casado, já tinha 2 filhas. E aí fiquei um ano apresentando esse programa, depois fui fazer merchandising na TV, nesses Ah, programas de mulheres, mentira, assim. Juan, olha. E aí, nessa época, eu já comecei a investir na carreira de ator. Foi acontecendo, eu fui vendo as oportunidades assim que estavam aparecendo. E claro, né, como ator é uma profissão super instigante, estimulante, né? Eu sempre fui um cara muito observador. Então, as minhas características como pessoa, eu acho que me acabaram me levando assim para ter esse olhar assim para a profissão do ator, né? Pra arte em geral, né? Porque você também Sim, canta, ele é músico também, ele gosta de cantar. Eu tava lendo, você tem um grupo de jazz também, exatamente, né? exatamente também. Mas aí o jazz já veio mais tarde ainda, que na verdade para mim o canto é a primeira manifestação artística minha, vamos dizer assim, que eu sempre cantei desde molequinho, assim, sempre adorava Roberto Carlos, Elvis Presley, os discos que minha mãe ouvia, né? Mas aí só mais tarde eu vinha me dedicar com mais afinco por causa dos musicais, eu fiz um musical chamado New York, New York, que falava sobre esse universo do jazz, né? E aí enfim, me apaixonei completamente. Aí entendi mais a questão do Frank Sinatra, do Nat King Cole, dessas, né, das grandes divas do jazz e dos grandes músicos de jazz. E aí me voltei totalmente pro jazz também, que é uma coisa que eu curto É bastante. alma de artista. É, A gente vai se encantando pelas coisas de arte, né? sim, Maravilhosas sim. da arte. E numa época, assim, onde no Brasil, assim, você não podia ser outra coisa, né? Você só podia ser uma coisa, né? Você só podia ser, se você é ator, você só pode ser ator. Se você é cantor, você só pode ser cantor. E Naquela eu época, acho que, sim. o teatro musical no Brasil, ele quebrou um pouco esse paradigma, né? Porque no teatro musical você tem que cantar, interpretar, dançar, sapatear, fazer de Sim. tudo, né? Então, eu acho que uma das grandes coisas que o teatro musical, além de toda a beleza que tem o teatro musical, ele quebrou esse estigma, assim, de você poder ser só uma coisa. Porque na época, por exemplo, Maurício Matar, quando quis ser cantor, todo mundo torcia o nariz É, para eu ele, lembro né? disso. Acho que o único acho que quem introduziu bastante isso foi o Fábio Júnior, né? Que foi o primeiro cara que Sim. largou a carreira de. Já era cantor também, né? Já tinha cantado no Chacrinha, tinha cantado em vários programas e se tornou ator sendo cantor também. E depois não abandonou, né? Abandonou. Tá querendo voltar agora, né? Tá, né? Tá querendo Mas fazer isso, uma. você falou, né? É o tipo de coisa que mostra que a gente não tem que focar muito no que os outros pensam, né? Porque se a gente Ah, focar no que as sim. pessoas pensam, principalmente vocês que são figuras públicas, artistas, nesse sentido, né? Do que vai escolher, e o público cancela, critica. Mas você É deu tão exemplos difícil aí, né? isso. Assim, eu comecei muito nova a trabalhar em televisão, né? E eu vivi durante muito tempo com essa pressão em cima de mim. Eu não conseguia entender, sabe? Essa cobrança sempre por alguma coisa. Essa cobrança de você ter que estar sempre bonita, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre magra, você tem que estar sempre não sei o quê, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre simpática, você tem que. Quando a gente é muito jovem, a gente não tem maturidade para entender isso, né? E para ter um discernimento, assim, não tem que nada, calma aí, entendeu? Tipo, essa é só minha profissão, as pessoas me conhecem ali, o meu trabalho, mas ninguém me conhece na minha, né, na minha intimidade, Sim. assim. Só a minha família, os meus amigos, enfim. Quem tem que dar opinião na nossa vida são as pessoas que me amam de verdade, né? Eh, então para mim foi muito duro, assim, no início, eu sofri muito com essa cobrança, porque eu não conseguia entender e eu me cobrava demais e chegou um momento que eu fiquei paranoica, que eu falava assim, eu não podia ir na esquina, que eu tinha que botar um blush, ficar maquiada, sabe assim, uma paranoia de Sim. e isso não me fez bem, me fez muito mal.
Eh, eu tive um princípio de depressão, assim, Por conta disso? acho que muito por conta disso, muito por conta dessa cobrança, mas procurei ajuda. E eu acho que também, assim, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai ficando mais velha, mais madura e a gente vai entendendo melhor tudo isso, né? E sabendo não, sabendo separar as coisas, né? Quem dita as regras da minha vida hoje sou eu. E assim, no máximo a opinião dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, sabe assim? Porque não dá pra você entrar numas, sabe? Eu cheguei numa loucura assim de eu não conseguia ser eu mesma mais, sabe assim? Porque Eu sabia quem quem, você era, né? quem sou eu? Como as pessoas me enxergam e quem sou eu de verdade, sabe? É muito doido, assim. É... Mas é isso, E mas vo hoje tá é. tudo bem.